Bem-vindo a todos vocês em mais uma edição aqui do podcast. Este é o podcast apresentado pelo Espaço Cultural Punta Quintê e, como vocês já sabem, vai ao ar todos os sábados às 19 horas. E hoje nós estamos aqui com ele, que é uma pessoa que a gente pode falar assim que é multifacetado, né? Ele é músico, ele é pedagogo, formado em neuropsicopedagogia, músico com formação técnica em instrumentos de metais, trompete, trombone, lamborghini, tuba, e tem formação clássica ainda nas cordas, né? Esse a gente está falando de quem? Do Claudemir Andrade Queiroz, mais conhecido como Quebec. E aí, Quebec ou Claudemir? Vamos lá, Claudemir, dá uma apresentação aí pra gente. Boa tarde a todos. Jorge, é um prazer estar aqui com você novamente. E Quebec, Claudemir, todo mundo me conhece como Quebec. Essa que é a verdade. Por onde eu tenho passado, pelas regiões do Brasil, é Quebec. Pô, e essa formação, cara? Você não colocou pra gente, mas a gente ainda sabe que você também é militar, né? Como é que é isso? Não, aqui no Preto Pode, né? Que é o nome do nosso podcast é o Preto Pode. Então aqui, se a gente pode, a gente também vai fazendo algumas provocações para descobrir um pouco mais sobre as pessoas, né? Que nós estamos entrevistando, sobre as pessoas que... vamos dividir um pouquinho o conhecimento que você tem, mas agora um pouquinho mais clara, né? Como é que é isso? Bacana. Isso começou na minha infância, né, onde eu via os navios. Meu pai era peixeiro, aí eu descia com ele até a Praça 15, a antiga Praça 15, e via os navios, né, e eu dizia, você é marinheiro. Aí ele falava, preto não pode ser marinheiro. Aí começava aquela guerra, aquela brincadeira, que realmente, de fato, naquela época era um pouco difícil, né? Mas naquela época, você está falando de quê? 91? Não, estou falando de 84, 85. Foi um período assim meio difícil, né, para nós, porque a Marinha, de fato, ela é uma classe nobre. São conhecidos como os nobres. Você quer dizer nobre, mas a gente pode falar racista, né? Preconceituosos. Não, hoje não, porque hoje não tem mais isso, hoje já caiu, né? Mas antigamente a coisa era mais complicada. Mas hoje não, hoje está mais suave. Hoje está mais suave. E nós, de cor, já podemos galgar alguns espaços, né? Permitem-nos chegar até alguns espaços. E naquela época, então, meu tio dizia, você nunca vai ser, porque você tem 2 P. Preto e pobre. Aí começamos a estudar. E a gente só vai vencer se estudarmos. E aí começamos a estudar e estava na igreja naquela época, comecei a estudar música. Começou a estudar música pela igreja? Pela igreja, comecei a estudar pela igreja. A maior parte dos músicos, a maioria dos músicos, eles começam em alguma igreja. Seja ela qual for, começa numa igreja. Aí dali é que, de uma certa forma, vai buscando um profissionalismo, né? Isso, que vai se descobrindo, né? Que vai se abrindo os seus olhos, né? Vamos dizer assim. E não foi diferente de mim. Aí fui para ser soldado marinheiro. Aí quando eu entrei na marinha de gola, e comecei a bater ferrugem nos navios, né? Fazer faxina, aquela coisa toda. Aí eu vi que o soldado fuzileiro ele era visto com outros olhos. Aí eu falei, opa. Igual, como é que é? Pé preto e o boina vermelha, né? Também tem essa paraquedista, né? Aí eu fiz prova para soldado fuzileiro. Aí quando eu entrei no soldado fuzileiro, que foi na Marambaia, antiga escola na Marambaia, aí lá eu descobri uma banda que foi tocar na nossa formatura. Eu falei, caramba, eu sou músico, eu quero ser músico da Marinha. Aí começamos a fazer todo um novo processo de estudo para poder entrar na Marinha. Aí foi aonde em 85, 90, 89, 88, aí passei para a prova de sargento músico da Marinha. Legal. Aí em 89 me formei, aí já começou a minha carreira musical, de fato. E aí pela Marinha eu tive a oportunidade de tocar com alguns cantores, né? Da MPB, como a Sandra Bissau, Lu,
enfim, naquela época tínhamos o porta-aviões Minas Gerais, e eles faziam um show nesse navio. Entendi. E a banda sempre fazia a abertura, né? Então a gente sempre teve essa oportunidade de tocar junto com eles. Depois houve uma necessidade, isso era a área de metais, né? Fui tomar na área de metais Mas você fala necessidade da Marinha, tá. porque ela era uma banda de metais, uma banda comum. Aí ela passou a ser uma banda sinfônica. Para ser banda sinfônica, tinha que ter alguns instrumentos exóticos. E dentro deles tinha que ter cordas. Aí foi aonde pediram voluntário e eu dei o meu nome para ser voluntário. Aí o chefe, naquela época, disse para mim: eu vou te dar uma oportunidade de branco. E me mandou estudar violoncelo. Caraca, Entendeu? Que eu tocava bombardino. Aí o bombardino é mais próximo do violoncelo. E aí então ele falou: ó, vou te dar essa oportunidade. Não me decepcione. Aí eu fui estudar violoncelo. Pô, aí foi uma outra guerra, né? Outra pancada. Porque a escola não me aceitava porque não era um instrumento de negro. Naquela época. Mas quando você fala instrumento de negro, o que é instrumento de negro? Vamos lá. O instrumento de negro é samba, né? É bateria, percussão, o contrabaixo acústico, que é pro jazz, entendeu? Agora, o violoncelo, violino e viola, você pode observar que agora é que está se chegando aos instrumentos. Alguns negros estão se chegando, mas outrora eu já fui reprovado muitas vezes na Rede Globo. Porque eles pediam músico para a Marinha me mandava, e quando chegava lá, eu falava: poxa, infelizmente a novela não comporta músico negro e tal. Não é racismo, não é? Não é racismo, é só mesmo uma questão de... Então, e aí dentro disso eu fui para a escola clássica em Niterói, de cordas, que é violino, viola e violoncelo, para me tornar professor na escola de sargento da Marinha, para poder aumentar esse naipe de cellos e contrabaixo. Foi onde foi a aprimoração, aprimorando, e a gente foi crescendo. Né? Então, hoje a gente pode considerar que o Claudemir Queiroz é um músico, um professor de música ou um professor instrumental? Como é que a gente fala isso? Então, porque música é uma coisa, instrumentista é outra, como é que é? Então, aí houve as necessidades, né? A Marinha me mandou para Belém do Pará, e lá em Belém do Pará a Marinha não era muito aceita. Mas tinha uma favela, uma comunidade, né? Que era tomada por algumas situações, e o comandante era paraense. E ele então disse assim: vamos entrar nessa favela e vamos limpar ela e colocar projetos dentro dela. Limpar é fazer uma faxina que é étnica ou uma faxina urbanística? Urbanística. Entendeu? Onde você, para entrar nela, tinha que se apresentar, mostrar sua identidade, provar que você morava, aquela coisa toda. E aí, com isso, eu ganhei uma vaga na faculdade, no Instituto Federal do Pará, para fazer pedagogia, para poder me inteirar dentro da parte educacional do Pará. Entendi. Foi pegar um pouco a didática de professor, né? Isso, porque eu era totalmente militarizado, aquela coisa de fuzileiro, aquela coisa... Entendeu? Aí eu fui para a universidade. Aí quando eu cheguei lá, aí os olhos começaram a abrir mais ainda, e aí fui para a UFA, né, que é a Universidade Federal do Pará, para fazer música, onde eu fiz contrabaixo acústico. E fazendo contrabaixo, já tocava violoncelo pela Marinha. Aí comecei a tocar contrabaixo acústico, e aí o comandante resolveu então abrir uma escola de música. Caraca. Hoje a gente pode falar que você toca quantos instrumentos? Não sei nem se a palavra certa é tocar, mas a grosso modo a gente fala, né? Que é toca violão, toca guitarra, toca... Assim, o músico que diz que toca, ele tem que estudar aquele instrumento. Entendeu? Aí você toca. Por exemplo, quando eu tive a felicidade de fazer 50 anos de idade, que eu tenho 56. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu passei na prova do projeto Conexões Orquestra Sinfônica Brasileira, com o contrabaixo. Então eu tive que estudar muito. Ou seja, então eu não tocava nenhum outro instrumento, só aquele que eu ia tocar na orquestra. Então quando você vai tocar numa orquestra, qual é o instrumento? É X, então você se prepara para aquele instrumento. Mas se for para tipo de aprendizagem, para ensinar, eu acredito que todos eles. Todos eles. Todos eles. Isso a gente pode
a grosso modo, de uma forma bem rasteira, né? No caso, a gente pode falar que você é um maestro, um pouquinho, né? Porque o maestro começa para se tornar um maestro, ele estuda não só música, como também os instrumentos para poder Sim. ter, né? Agora, musicalidade. Então, você pode se tornar um maestro, e como é que também, já pegando esse gancho, como é que é essa coisa de tocar por ouvido, tocar, por exemplo, eu quero aprender violão, mas aí eu não tenho um bom ouvido. E aí, como é que eu faço? Tá, então, os instrumentos são assim, eles têm formas, né? Tem formas. Dentro dessas formas, você toca o instrumento. Você começa a estudar ele. Tem a parte teórica, que é fundamental para todos os instrumentos. É claro que tem as pessoas que tocam de ouvido. Essas pessoas que tocam de ouvido, elas tocam para si. Ah, toca para todo mundo. Tá, mas para todo mundo que não conhece música igual a ele. Porque se você pegar alguém que conhece música, você acha que ela está tocando errado. Ou se colocar uma partitura na frente dele, aí ele não vai conseguir tocar. No meu caso, eu sou formado na parte teórica. Eu fui professor mais de 10 anos na Escola de Música da Marinha, na parte de teoria. Aí depois eu fui mandado para a EMUFA, Escola de Teoria e Escola Prática. E depois eu fui para o IF, Escola Teórica e Escola Prática. E depois eu fui mandado agora, por último, para Santa Catarina, para a Escola Militar, para ser realmente professor de todos os instrumentos. Ou seja, eu posso dizer que sou professor de todos eles porque eu exerci essa função de assinado em contrato. Pô, isso é muito bom saber. Então, depois de tanta essa parte música, onde é que entra Quebec Music? Né? Porque o seu apelido é Quebec, né? E como é que é? É justamente porque isso é uma instituição, é uma ONG, ou é só mesmo um apelido que você aderiu? Na verdade, Na verdade é um apelido. E esse apelido ele veio na Marambaia. Porque eu tinha sido soldado fuzileiro, já sabia todas as teorias, né, da arte da guerra praticamente. E quando eu fui para cursar para sargento... Uma ressalva, hein? Cuidado com essa teoria da arte da guerra, hein? Tem muita guerra no momento. Nós vamos... Não, mas é teoria. Teoria a gente pode dizer que a teoria ela pode oscilar muito. Pode, então tá bom. Então vamos chegar só na teoria. Então, na Marambaia, quando eu fui cursar para sargento músico, como soldado fuzileiro, eu ficava no centro dos alunos civis, né, que era misturado civil com militar. E eu ficava no centro, para não pagar os erros deles. Então eu ficava mandando, faz isso, faz aquilo, dava pitadas para ele, baixinho. E aí um capitão chamado o Zapico, né, falou assim: "Pô, tu parece Quebec?" E eu não entendi o que era Quebec. Quebec, e eu falei: "Tiago, o que é Quebec?" Ele falou assim: era um rei que tinha que era do Canadá, e houve uma guerra entre eles e foi para Quebec, uma ilha. E de lá ele mandava as órgãos para poder sanar os problemas. Então você é Quebec. Aí surgiu o meu nome Quebec. Aí o tempo foi passando e todo mundo na Marinha foi me conhecendo como Quebec, até que eu cheguei ao grau de mestre da banda da Marinha. Mas foi fácil atingir Não, existe numa banda da Marinha? Existe um tempo, né? Um período. Cada graduação existe um tempo e um período. E dentro desse período você vai galgando as suas divisões. Terceiro sargento, segundo, primeiro. Aí quando você vai a primeiro sargento, que é em torno de 18 a quase 20 anos, aí você já começa a se preparar para ser mestre de uma banda. Aí você começa a te orientar para ser mestre. 18 sargento para 18 anos. Então, 18 anos. Aí você, vida militar, 30. Sim. Aí você, quando se torna mestre para a banda, aí você já está para ser reformado. Sim, sim. A ideia é justamente essa, não ficar muito tempo como mestre, para poder abrir vaga para os outros. É assim que eles pensam. Caramba. Infelizmente. Porque senão você vai ficar mestre muito tempo. Não, mas eu acho que poderia ter sido aproveitado mais na qualidade de mestre. Já que você é um mestre tem poder, sabedoria. Sim. Então, automaticamente, eu acho que daria,
cheguei a mestre, então agora eu vou ter que fazer um discípulo por um período até para poder. Senão vai ter que refazer tudo de novo. A Marinha tem quem trabalha dessa forma tem um prejuízo muito grande, porque forma uma pessoa que já vai sair. Sim, ela tem esse programa até o dia de hoje. Só que antigamente era pior. Antigamente a gente ficava 2 anos em cada região. Hoje não. Hoje você consegue ficar 5, 6 anos numa região do país. Na minha época eu ficava 2 anos. Então, mas a Quebec Music hoje, além do apelido... Então, ela nasceu em Belém do Pará, aonde esse comandante criou uma escola de música e não podia ser o nome da Marinha. Não podia colocar o nome da Marinha como escola, porque a Marinha existe uma banda sinfônica. Ah, tá. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um nome nessa banda, nessa orquestra. Aí o nome dele não dava muito certo, ele falou assim, Quebec, vamos colocar Quebec, Quebec Music. Aí ficou Quebec Music. Aí fui para lá Liberal, Jornal Liberal. Aí lá fizemos uma entrevista, aquela coisa, aí comecei a ficar famoso. Aí na Marinha você não pode ficar famoso. Ué? Aí o que eles fizeram? Me trouxeram para o Rio de Janeiro. Pô, te deram um gelo, no caso? Era um gelo. Mas aí foi bom, né? Foi bom porque aí eu cresci mais. Então, tem muito tempo que abandonou a vida militar? Não, eu estou com 5 anos. 5 anos. Na verdade, eu ainda estou em período, no processo de reserva. Reserva remunerada. Estou nesse processo. Ah, então tá bom. Então, é interessante, né, conversar aqui no Conta Quintê, porque o Espaço Cultural Conta Quintê é um espaço onde a gente trabalha. O nosso foco é discutir a temática racial, mas é claro que a gente discute a temática racial não de forma engessada, a gente amplia e vamos dialogar com todas as sociedades, né, para ver como é que está essa questão, né? E você traz para a gente um dado interessante da Marinha, né? Desde João Cândido, Sim. Falar da Marinha e não falar de João Cândido, né? O nosso almirante negro. Sim. A gente tem que ver também as dificuldades que é a projeção do negro em algumas escalas de poder. Né? Porque o que você construiu dentro da Marinha é a questão de poder. Então, um negro para ter poder numa instituição igual a Marinha é difícil, né? Porque as pessoas tendem, né, como você mesmo falou, que iam te dar algo de branco, né, quando te botaram para estar dentro. Sai um pouco da Marinha, sua vida enquanto profissional, pedagogia, conseguiu atuar em outras áreas, ou a pedagogia só foi mesmo para que você pudesse administrar melhor todos os seus conhecimentos da área da música? Não, a pedagogia, no caso do norte, vamos falar assim, né? Porque no norte as coisas é totalmente diferente daqui do sudeste. Quando eu me formei lá, não era teórico, embora tinha teoria, mas era muito pouca teoria, era mais no prático. Então o que acontece? A pedagogia, então, eu tinha que exercer de fato. Então você vê que aí você começa a buscar formações. Na área de educação hoje, eu devo ter uma média de umas 30 formações na área de educação. Por causa do norte. Por exemplo, como é que vai lidar com síndrome de Down? Como é que vai se lidar com as crianças que chamam de processo acelerado? TPH, o autista. Então eu tive que começar a fazer esses tipos de cursos para poder saber como lidar dentro do norte. Porque às vezes eu chegava numa cidade, eu cheguei na cidade de São Francisco do Pará, e lá a educação era um pouco fraca. E aí quando nós fomos para lá, eu fui para poder ajudar na parte educativa, na parte de projetos, que já era minha área de formação, projetos, né? Porque eu me identifiquei com isso, aí a CAPES, ela me contratou para estudar, me pagava para me estudar a área de projetos. E eu comecei então a fazer projetos pequenos. Hoje a gente pode dizer que você é um projetista na área de captação de recursos para a instituição, é isso? Sim, eu não sou um captador. Mas você é um projetista. Sim, eu faço o projeto para que o captador tenha a facilidade de captar o recurso. Tem algumas áreas específicas ou você, onde tem um edital, você lê o edital e vai e faz um projeto? Essa é a minha formação. Eu leio o edital, compreendo ele, entendo ele e faço o projeto em cima dele. Então, hoje ganha dinheiro com isso. Trabalha de forma profissional também. Sim.
em cima disso aí, da área de projetos. Por exemplo, hoje nós temos a Quebec Music, que eu tive que abrir a Quebec Music justamente por causa disso, porque você é obrigado a ter um CNPJ. Então, saiu do apelido e hoje já é uma instituição. Já é uma instituição. E dentro dessa instituição, então, a gente tem 4 projetos aprovados hoje. Pô, que bom. Que é o Transformando Transformar, temos o Baile para a Terceira Idade, temos uma Banda na Praça e temos a Formação Clássica. São 4 projetos aprovados pela lei federal. Então, você nasceu no Rio de Janeiro, você é de onde? Porque, pô, você, esse pequeno histórico que você falou, você rodou o Brasil todo. É. Mas e aí, você nasceu aonde? De onde você? Então, eu sou nascido na cidade de São Paulo, a capital. É. Então, ali começamos a estudar, ali por ali. Aí a minha mãe ficou doente na época, precisava de ar puro. E aí os médicos... São Paulo, capital, não tem ar puro, não. Então, aí não tem recomendaram... mais o Cubatão, mas tem o Tietê lá, que meu Deus do céu. Então, aí recomendaram a cidade do Rio, o interior do Rio de Janeiro. Aí eu vim morar na cidade de Japeri. A cidade de Japeri foi onde eu comecei o processo musical. Aprender música, enfim. E hoje eu tive a felicidade de, posso te dizer assim, de ser o primeiro maestro da cidade. Porque nós tivemos um encontro com a Orquestra Sinfônica Brasileira em 2017 e precisava então montar um grupo de músicos na cidade. Falar em músico da cidade, você praticamente tocou com o Alceu Valença, né? Aqui em Queimados, você ensaiou com aquelas criançadas da onde? Como é que se deu isso? Vamos lá. Isso aí é tudo aqui de Queimados. A Quebec Music eu vim do Sul. Eu tenho um primo aqui, o André Miranda, e me falou a respeito de montarmos alguma coisa aqui de música para ajudar os músicos que estavam esquecidos na cidade. E esses músicos que ele disse são os de metais, sopros, cordas que é inexistente. Você tem um ou dois aí que toca corda mais escondido, muito escondido. Você não vê ninguém tocando violino, ninguém tocando violoncelo. E quando eu falo, eles até se assustam. Você toca violoncelo? Já olha para minha cor. Não é instrumento de branco, de preto, né? Então não tem jeito. Então, e aí... Mas essa questão do instrumento de preto, antes de te cortando, é por uma questão... Esses instrumentos também, qual o valor desses instrumentos? Porra, não dá para preto também ter esses instrumentos por querer estudar. Porra, aí é nossa, né? Então, se nós fôssemos para a Europa, realmente não daria. Entendeu? Mas como estamos no Brasil e não tem essa formação clássica, então a gente tem ainda violinos a R$100. Eu acabei de comprar essa semana um violino por R$100. Então, assim, e eu fiz um acordo, né? Assim, eu conheci a Kunta Kinte, então, conhecendo a Kunta Kinte, começamos então a falar sobre negros. Até então não sabia que eu era negro. Marinheiro, né? Tá de branco o tempo todo, né? Até perder a originalidade. Aí eu falei, agora eu sou negro, ó, que bacana. Aí o que acontece? Então vamos agora aumentar os nossos conhecimentos. Aí eu tive o prazer de conhecer o Jorge, né, da Kunta Kinte, e ele falou, bom, vamos fazer um trabalho junto com o nosso pessoal, com nossos irmãos. E aí é onde nasceu então a Quebec Music em Queimados, já crescendo desse crescimento das crianças, ensinando as crianças. Hoje eu ensino, só que assim, eu ensino numa igreja onde é fechado só para ela. Só para os membros da igreja. Da igreja. Aí quando eu conheço a Kunta Kinte, ela me permite então abrir um acesso, né, maior para que todos que queiram aprender possam aprender. Que é onde a gente fez um projeto, que é esse Transformando e Transformar, que foi avaliado. Inclusive, você que quer aprender, pode vir à Kunta Kinte, se inscreva, que breve vamos ter uma escola de formação. Vamos ensinar as crianças, formar os adolescentes e aperfeiçoar os músicos que já tocam. Tá, nesse projeto também, como é que, por exemplo, hoje tem uma juventude muito grande que quer entrar para a vida militar através da música. Vocês têm como capacitar também esses que vão aprender para um concurso de músico, já entra como terceiro sargento. Né? Eu não posso dizer que assim, daqui a pouco vai falar que eu sou muito solícito, né? Mas é uma das áreas que a Marinha me formou, que é formar o cidadão para poder preencher o quadro dela.
porque o quadro dela realmente é pequeno na área musical. Então, o que ela faz com a gente? Ela forma os músicos que têm formação de fora, da universidade, e ela pega a gente e coloca na escola de música dela para poder trazer o civil, que ela tem esse projeto de comunidades, né? Quartéis que estão próximos às comunidades, ela abre então as portas para os jovens, para as crianças e para os jovens. Então, quando você fala que você só foi se ver negro a partir do momento que debate com Kunta Kinte, qual é o projeto que você tem em mente ou já está engavetado aí na gaveta para sair, para poder a gente trabalhar, como você falou, essa dificuldade do negro a conhecer alguns instrumentos que, de uma certa forma natural, ele não vai ter acesso, porque Sim. é muito dispendioso, é uma distância muito grande. Como é que você... O que você está pensando para poder aproximar a nossa grande maioria, lembrando que Queimados, né, 65% da população é negra. Então, nós tivemos agora esse projeto transformar, aprovado pela Lei Rouanet. Já foi apresentado a algumas empresas e estamos agora esperando o retorno delas para que elas nos patrocinem. E dentro desse patrocínio, nós vamos montar a orquestra com 50% dos seus músicos negros e os pardos e brancos, né? Mas a maioria é negra. E de interessante é que a orquestra de câmara, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo, a prioridade vai ser justamente para as pessoas negras. Isso aí, né? Tanto masculino quanto feminino. Isso que eu ia perguntar, né? Isso é interessante. Que hoje a gente, para tudo, a nossa sociedade, ela vai um processo, né, de crescimento, né? Eu acho que precisa, né? A gente demora muito uma modificação para aproximar os mesmos direitos, né? E a gente que trabalha na área social é uma luta constante. Né? A gente tem sempre, como se tivéssemos um inimigo oculto, né? Ou um inimigo invisível, né? Que algumas pessoas tendem a desqualificar o que a gente faz, mas a gente percebe, né? Os nossos olhares mais atentos, a gente percebe quanto tem algumas amarras que dificultam o acesso da negrada, né? E a gente tem que provocar. No caso das cordas, é um instrumento barato, eu posso dizer assim, porque um violino hoje você compra, vamos colocar na loja, R$300 para pagar em 10 vezes. Então dá R$30 por mês. Aí você tem a viola que vai para R$1.200. Um violoncelo R$2.000, um contrabaixo por R$5.000, R$6.000. Ou seja, mas um saxofone custa R$6.000. Um trompete custa R$3.000. É cansar. Entendeu? Então, inviável. Mas só que hoje a área da educação ela não enxerga assim. Ela enxerga o seguinte: trompete, trombone e tuba e percussão. Entendeu? Aí gasta um dinheiro exorbitante e um número pequeno de pessoas. Sim. E nós poderíamos agregar maior número de pessoas, que é a nossa ideia da Quebec Music. Agregar um número maior de pessoas. Por exemplo, esse projeto ele vem com 100 alunos que já tocam e que pararam de estudar por algum motivo. E dentro desse motivo, ele vai encontrar no espaço da Kunta Kinte um lugar para ele vir estudar a parte teórica e a parte prática. Quando ele estuda o teórico e o prático, vai ter também a sua formação em instrumento que ele vai escolher. Claro que a prioridade é as cordas, que é montar a orquestra sinfônica da cidade. Com o apoio do governo federal através da Lei Rouanet. E com isso, que é um projeto totalmente institucional, que não é aquele que começa hoje e para amanhã. Não. Esse tem começo e o fim. E quando chega no fim, a gente apresenta os relatórios. E quando apresenta os relatórios e podcast, filmagens, fotos, aí ele fala assim, vamos continuar com o projeto. Aí o próprio projeto nos permite, então, abraçar mais um ano. Até porque ao término de um curso desse, você automaticamente já está capacitado. Tem uma orquestra capacitada para poder fazer apresentações, até para uma questão de se manter, né? Sim, verdade. Isso é interessante. E no meu caso, como eu já fui o garoto propaganda da USB, né, porque um negro tocando contrabaixo, então hoje a gente nos permite entrar dentro do projeto Conexões.
onde eu apresento uma escola de música para eles, eles mandam os seus professores, que são mestrados e doutores, nos aperfeiçoar. Entendi. Isso já aconteceu com Japeri e com Paracambi. Então, passemos um pouquinho com o Claudemir Andrade Queiroz, falamos um pouquinho da sua vida militar, da vida de músico, e aí agora fazer algumas provocações, né? Senão a gente vai ficar muito... Como é que a rapaziada tem o costume de falar muita chapa branca, né? Então a gente precisa fazer algumas provocações. Cara. Dentro dessas suas caminhadas, você conheceu 1000 Brasis. E aí, como é que você vê o Brasil aí depois de... a gente ainda vive aí uma, não vou dizer turbulência, né? Mas a gente tem um resquício ainda de um Brasil bipartido, né? Bipartido, por questões ideológicas, onde pessoas familiares se engalfinharam, perderam amizade, brigaram, tudo por uma questão política. Como é que você vê esse cenário político? Você acha que o que está acontecendo ainda, a gente tem um horizonte melhor? Porque eu também estou fazendo essa provocação até também ver, a gente está num momento de altas tecnologias, né, que a gente descobre isso, descobre aquilo, e guerra na Ucrânia e Rússia, e agora Israel e Palestina. Como é que vida é essa, cara? Bom, eu sou brasileiro nato. Patriota, você? Como é que é? Nacionalista? Eu sou patriota, eu sou patriota. Mas eu acredito na governança do país. Não é porque minha vida toda foi militar, daquele de cumprir as suas normas, as suas leis, as disciplinas, mas eu acredito na instituição. Eu tive o prazer de trabalhar em Brasília há 6 anos. Então eu acompanhei alguns presidentes. Eu fui segurança do presidente Collor, do Topete, entendeu? Enfim. E dentro conversando com eles nos mostram algumas ideias, né? O problema é que quando nós começamos a sair do centro, ou seja, da capital, e começa a ir para os interiores, a gente começa a ver que há uma distância ainda do poder público chegar nesses locais. E eu tive o prazer de sair do centro do nosso país e ir para o norte. Eu atravessei Manaus até Iquitos, no Peru, por 3 vezes. E por 3 vezes eu tive a felicidade de trabalhar no navio Hospital da Marinha. E esse navio, ele depende do poder público e do poder militar. O militar para poder conduzir e levar, e o público para poder manter. Então, e nisso aí eu vejo que os brasileiros ainda têm aquele amor ainda pelo nosso país. Tanto acredita que mudou tudo o sistema. O problema todo é a gente se adaptar ao sistema. Tá, tem gente que, nesses últimos momentos, né, questiona um pouquinho até o papel dos militares, tendo em vista algumas coisas que a gente não pode fechar os olhos. É claro que a gente não vai emitir juízos de valores. Quem somos nós para, né? A gente tem pouco conhecimento de causa para fazer isso. Mas, aos olhos do mundo, a olho nu assim, aconteceu muita coisa meio complicada, né? E isso não estou dizendo dentro das Forças Armadas, né? O ser humano, o brasileiro, de forma geral, ele botou na cabeça que ele tem que se dar bem por todos os cantos e não importa como, né? E isso está chegando também a nossas instituições e instituições que a maioria da população defendia, tinha básico, né? E hoje a gente já não tem uma certa ressalva. Então, eu vejo assim, eu sou da época em que você tinha que pedir permissão para estudar. Então, para me formar, eu penei muito para me formar. Eu tive que pedir permissão, isso como sargento. O soldado, então, é pior, mas como sargento eu tive que pedir permissão para estudar e eu trocava o meu serviço. Ou seja, eu trabalhava na madrugada para poder estudar no período que tinha que ser. E com isso você vai abrindo a mente. Quando o poder era só em cima do militarismo, se você tinha que pedir permissão para estudar, você não tinha a mente aberta. Eu vejo dessa forma. Do momento que as coisas mudam, o sistema muda, que sai da tal ditadura, como eles diziam, né,
que não era ditadura, mas Não, peraí, que sai peraí. disso Não e vamos, que vem para cá. não vamos entrar É. no mérito. Mas Se era quando vem para cá, ditadura, se não era ditadura. mas quando vem para cá, que abre Eu as gosto portas de dos história, e a estudos, história tem sempre três lados. é, Quem ganha, quem perde e quem assiste. Eu vou ficar com essas três opções, mas tudo bem. tá. Então, quando você abre a oportunidade, não só para os militares, mas para o povo estudar, e aí vem a internet, que te permite, então, abrir um campo de visão maior e dobrado, e com as novas tecnologias que hoje está chegando, nos faz mudar totalmente um pensamento, totalmente uma ideia daquela de que tem que ser opressora. Entendeu? E na pedagogia opressora não existe mais isso. Existe uma pedagogia aberta, onde a educação tem que ser sem muros. Aberta sem via Paulo Freire ou é muita coisa? Não, eu acredito o seguinte. Bom, eu não vou falar sobre. Tá, eu vou. Porque o militarismo ele estende um pouquinho a pedagogia do oprimido, né? Do via Paulo Freire, então tem que brincar um pouquinho, até, quer dizer, provocar também, né? No sentido de um contraditório. A pedagogia freiriana é uma pedagogia onde diz ela que é liberta, mas na verdade ela não é liberta. Porque se ele fosse liberto, ele começaria a estudar como criança e estudou como adulto. Porque dizendo ele que não tinha condições. Sim, mas tem muita gente que não consegue estudar enquanto criança. Sim, mas porque hoje não se pode dizer mais isso. Hoje é aberto. Hoje, se você fala assim, eu quero fazer faculdade, você vai fazer faculdade. Hoje, por exemplo, para quem não sabe, as faculdades abertas, as brasileiras, só esse ano abriu 10 mil vagas. Sim. Abertas. Sim, mas E de graça. Mas tem uma questão ainda há uma dificuldade, Kevin, porque a gente fala que hoje você entrar numa faculdade não é tão difícil como antes. Sim. Mas você se manter numa faculdade, porque hoje o gasto maior não é da própria mensalidade. Manter-se numa universidade que é a coisa mais difícil. E com eu vejo por assim, o nosso salário mínimo, né? Uma família que ganha até 5 salário mínimo, dificilmente consegue manter um filho numa faculdade. Vai se apertar todo para pagar, mas manter na faculdade, só Deus sabe como. A gente fez faculdade, só Deus sabe como. Né? Trabalhar o dia todo e dormir a metade da aula à noite, né, no banco das universidades. E a gente vai dentro daquela força de vontade até conseguir fazer a sua formação, mas é muito difícil. Sim, eu concordo. Concordo com essa dificuldade, porque quem tem que produzir e estudar ao mesmo tempo é complicado. Mas felizmente, foi nos dada a oportunidade agora. Sim. E com esse sistema que mudou agora, também, está nos permitindo ter um leque maior. Que a pergunta ela volta atrás, como é que fica agora, com essa mudança toda? E essa mudança, então, acho que nos permite, por exemplo, nós que somos de cor, a chegar, talvez, a começar a subir os degraus. O problema todo é nós nos acostumarmos com isso. Eu acho até engraçado essa coisa, né, de homem de cor, né? Me lembra a Elis Regina, né? Era um homem de cor. Mas isso ainda é questão militar, né? O militar tem essa coisa, né? A gente do movimento, a gente não tem essa coisa homem de cor, é negro mesmo. Mas se você for olhar os editais hoje, ele te permite dessa forma. E abre uma cota para isso. Não, aí a cota que você fala é para negro, no sentido geral. Geral, negro. Então, o negro, nós do movimento negro ainda gostamos de utilizar a palavra negro justamente porque dá um sentido de coletivo. Porque quando você fala negro num país igual o Brasil, que é multicolorido, né? Aí você fala do moreno, do mulato, do moreno, tudo isso. Sim. Né? Nos Estados Unidos seria melhor porque aí não precisava disso. Lá é preto. Porque já estão num passo à frente no sentido de já conseguiram perceber o espaço de cada um. Mas a ideia de preto e negro tem uma mudança muito grande. No negro dá aquela ideia de escravo. Não. Sim. Agora, o preto é a ideia de liberdade. Sim, mas aí são teorias. Você né? tem que provocar, eu tenho que te provocar. Não, com certeza. Aqui
O podcast é justamente para isso. É que o nome do nosso podcast é Preto Pode. Sim. Dois pretos numa mesa conversando, Sim, pode. sim. E a questão da provocação é justamente, é porque tem uma linha teórica que estão utilizando muito isso, mas o preto americano. Lá americano porque lá não é genótipo, aqui é fenótipo. Então é uma diferença muito grande. Se a gente não discutir o racismo pelo viés, né, que tudo que a gente vem fazendo é um aprimoramento, a gente pega muitas coisas, a maioria das coisas, né, do americano, né, que eles têm um processo emancipatório do negro bem à frente do nosso, tanto que a gente... 100 anos na nossa frente, né? Ou vou dizer, tá bom, isso é que a gente quer, né? Se a gente for botar por ganhos, de fato, muito mais, né? Porque o negro nos Estados Unidos ele é próspero, o negro no Brasil ele não é próspero. A gente vai pegar um monte de pessoas ricas, negras no Brasil, mas elas não são prósperas, elas não investem em nada. Elas ganham muito dinheiro, mas é um dinheiro que depois fica onde? Sim. Talvez, né? Fora do país, talvez, né? Então essa coisa de lá não. Aqui a gente não tem uma produtora negra, uma produção negra, não temos. A gente tem filmes, Lázaro Ramos que vem aí batalhando de vez em quando, consegue fazer, mas é muito difícil. Eu acredito que essa junção da Quebec Music com a Kunta Kinte é justamente para abrir esse leque. Tanto na parte de educação, na parte esportiva, na parte de música, cultural, ou seja, qual é a área? Então, essa é a ideia. A ideia é trazer todo mundo e abraçar todo mundo e vamos, o que a gente pode fazer? Sentar numa mesa como essa aqui. Sim. E vamos discutir, vamos falar, vamos entrar num entendimento comum. Então, e é interessante quando você fala isso, porque aqui no Kunta Kinte nós criamos vários departamentos. Então, cada departamento tem uma pessoa capacitada para tocar, porque são profissionais da área, né? E eu costumo falar para algumas pessoas que a gente tem de uma certa forma, felicidade de fazer a discussão racial com a maioria das pessoas que pertencem ao Kunta Kinte universitário. Todas elas. Então, a discussão, não estou dizendo que isso seja melhor, mas são pessoas que, além de ter a vivência da pele, do dia a dia, do sofrimento do racismo, tem pessoas que buscaram na literatura embasamento para poder melhorar o enfrentamento contra a questão racial. E a gente tem conseguido fazer algumas provocações. Isso é bacana. Então, a gente também comemora algumas parcerias, né, que a gente está conseguindo avançar, né, dentro delas, com todas as dificuldades, porque é um assunto ainda que, em pleno século XXI, as pessoas não querem discutir o racismo, muitas por achar que ele não existe, ou outras por achar que não vale a pena, não vai resolver, não vai mudar nada, então para que discutir isso, né? Mas e aí? No dia a dia a gente vê que, dependendo do prédio, ainda você vai no elevador. Não, Dependendo do banco que tu vai, o cara vai te barrar 2, 3 vezes. É verdade. Como é que fica? Mas eu acredito que Queimados, a cidade de Queimados é uma cidade, como você já disse, que vamos colocar 50% ou mais de pessoas de cor. Ou negra. Ou preto, vamos dizer assim. Então, porque se temos uma instituição que o seu totalismo todo ele é universitário, nós já temos um ganho muito grande. São pensadores, libertadores de ideias. Agora o problema é a gente provocar esses pensadores e levar eles a ser multiplicadores. Sim. Que eu acho que é a ideia da Kunta Kinte com a Quebec Music. A gente abrir esse espaço que outrora era só dos claros, e colocar um pouquinho de cor, um pouquinho de vida nisso aí. Eu acho que isso vai ser bacana. Tem que enegrecer um pouquinho, né? Entendeu? E aí, sim, claro, vão barrar a gente nos bancos? Não, vão barrar a gente vai ter tudo certo. Mas só com uma outra visão. Você sabe quem eu sou? Mas sim, legal, mas seria tão bom não precisar isso, né? Eu gosto muito, ultimamente, de citar, agora é ministro, né, dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quando ele fala sobre a questão do racismo estrutural, né, das estruturas.
Então, por mais que a gente brigue aqui, mas as nossas estruturas, elas ainda são moldadas num sistema preconceituoso, meio ainda colonial, né? Então, isso aí vai provocando ainda algumas amarras. Mas a gente está na luta. Não, mas eu acredito que isso vai mudar. Não, Vai mudar processo porque... lento. Vamos colocar assim um exemplo como uma construção. Antigamente a construção era uma coisa muito grosseira. Né? Vinha com aqueles ferrões, aquelas coisas todas. Sim. Hoje já não. Você vê que o camarada mistura cimento com isopor, com plástico, enfim. É mais leve. Entendeu? Então você vê que as coisas vão mudando. Sim. E como Tecnologia. claro que a nossa estrutura sempre foi de brancos. A nossa coluna, vamos dizer assim. Mas ela está mudando. Se você for em Brasília hoje, você começa a visualizar um colorido já circulando pelos nossos territórios, né? Que é onde não deveriam percorrer, não existia, hoje já começa a existir. Sim. Hoje já começa. Mas uma das coisas que, é claro, eu também eu tenho que provocar, mas são ideias que a gente não... provocações sem um determinismo sobre ideia. Sim. Mas o sistema de cota, ele favoreceu muito essa inclusão em algumas áreas ditas não negras, né? Só uma clientela branca. E o sistema de cota, ele provoca isso. Mesmo que algumas pessoas questionam, até negros têm muitas das vezes dificuldade, eu não digo nem de entender, mas aí entra um pouquinho a questão religiosa, entendeu? Que esses últimos anos a gente está discutindo muito a questão moral, e eu prefiro ficar na ciência. Eu acho que essa questão moral ela tem que ficar dentro de um fórum íntimo, religioso, que é de cada um, mas ele ficou muito exacerbado e onde está se tornando juízo de valor para balizar uma sociedade. Então isso me preocupa muito. Mas o sistema de cota abriu as portas das universidades. Né? Os governos de esquerda, eu tenho bastante crítica a eles, mas as pautas sociais não batem na mão de governo de direita. Então nós que trabalhamos sobre a questão social, não é que temos que defender de esquerda. Tem esquerda ultramente radicais e que nós não temos que... Né? A gente tem sempre que ser ponderado para o meio termo, mas as nossas pautas não cabem dentro de um processo de direito. Então, muitas das vezes, as pessoas votam lá, comunista, essas coisas. Não é que seja. É que você quer um diálogo. E aonde é que está o diálogo? A troca de ideias. É a troca de ideias. Entendeu? Então, uma imposição não favorece uma troca de ideias. Então, por isso é que... essa existência de cotas. Eu acredito que as cotas é que nos permite mudar esse sistema de construção que foi feito no passado. E onde foi colocado, a maioria tinha que ser brancos, né? Você vê que se nós não tivéssemos essas cotas, talvez hoje a gente não teria doutores, não teria o almirante negro. Até porque ele ia ser visto de outra forma. Por exemplo, na Marinha, hoje maestros negros são poucos, mas está chegando. Eu sou feliz por ter sido um deles. Mas na banda 01, por exemplo, que é a banda sinfônica, que eu me lembro, passou 2 negros. No universo de quantos? Eu tenho 32 anos de Marinha. Não, estou dizendo... Universo de 32 anos. Não, sim, mas existência. Sim, mas o quantitativo, você falou 2, 3, mas num quantitativo de uma banda de quantos? 50? De 150 homens. Meu Deus do céu, de 150 homens passou... Entendeu? Aí dois. para liberar 2. Então. Não, e mesmo assim, não é uma cota, existe cota. Não, isso aí Pode tem ser maestro, cota. não. Sim, mas aí Existe- tem cota. De existe 150, uma escolha. você ter 2, não tem. Isso aí vai ser o quê? Mas não vou falar da Marinha, vou falar do civil. Sim. Na educação civil, por exemplo, se você for olhar, na minha área de música, não tem nenhum maestro negro. Vai ter. Não tem. E vamos ser sinceros, nossa geração, quando nossos pais falavam, a gente falava alguma coisa de música, eles falavam que música é coisa de vagabundo. Também. Você vai aprender, você tem que trabalhar, porra. Verdade. E não é isso, né? Você vê que a cultura que ela vem moldando o nosso país. Se não fosse a cultura, talvez a gente não estaria onde estamos hoje. Sim. Porque os nossos artistas, né, eles vieram jogando letras dentro de suas metáforas. Exato. E que veio modificando. E quem eram esses artistas? A maioria deles. Sim.
né, de sangue de cor preta, vamos dizer assim. Porque depois eles melhoraram e viram que podiam abrir as asas, né? Podiam voar um E pouquinho. é engraçado quando você fala sobre essa questão cultural, né, que a cultura negra ela é marginalizada em Sim, todo período, né? sim, A gente tem a grata surpresa de ter aqui em Queimados alguns mestres de capoeira, principalmente igual o mestre Sampaio, onde faz um trabalho belíssimo em Queimados, mas que tem uma dificuldade muito grande de provocar uma ampliação com a questão da capoeira por causa de que muitos entendem que é coisa de negro, o atabaque, né? E assim vai. Aí o samba, durante um bom tempo, marginalizado, sim, o sim. carnaval, que era coisa de. E foi marginalizado também. E engraçado que chega um ponto que eles vão vendo que dá certo e ganha muito dinheiro, aí o poder branco vem a pudera, né? Para poder vir a coluna, né? Vira coluna e muitas das vezes é que você que era o precursor daquela arte, o detentor daquela arte, você já não pode nem mais usufruir daquilo que Não você pode. fazia. Aí você passa a ser um mero mediante daquilo que foi criado, que você criou. Sim. Então mas eu acredito que essas cotas e essa junção de mudança e abertura na educação e na tecnologia está mudando. Então, você fala sempre na educação. Eu também acredito que a nossa educação é o único caminho que a gente vai criar condições de um enfrentamento racista, Sim, né? Mesmo sabendo que a nossa educação ela é preconceituosa, né? Eu digo isso até, assim, eu gosto como sempre, né, provocar, por quê? Se a gente tem uma medicina que é tempo integral, quem é que pode estudar? Se a gente tem uma arquitetura que é tempo integral, quem é que pode estudar? Se a gente tem uma odontologia, um médico veterinário, várias outras profissões de destaque que são em tempo integral, quem é que pode estudar? Isso já é uma forma de você fazer o quê? Uma barreira. sim. Inclusive, eu não sou formado em música. Por que eu não sou formado em música? Porque é em tempo integral. Mas, Entendeu? Então, fica meio complicado essa situação. Mas eu acredito que com a abertura da tecnologia chegando, as coisas começam a mudar. porque aí você não tem. A maioria das faculdades e universidades hoje elas já trabalham semipresencial, né? Semipresencial. Então isso favorece muito, principalmente para quem trabalha, que é a grande massa das pessoas pobres. Na área de música fica um pouco complicado, né? Porque existe a parte prática. Mas mesmo assim ainda tem como conciliar essas coisas. Eu acredito que na área da medicina também, Sim. por causa da prática, mas eu acredito que a gente vai mudar. Não, a gente tem fé, a gente tem fé. Deus que nos dá A fé é o que nos faz caminhar, a fé que faz a gente. Inclusive, ontem eu tive uma discussão por causa de Israel, da guerra que eles falaram. Eu falei, mas e se Deus for negão? Como é que vai ser? Não, mas como pode ser um Deus, não vou nem dizer de Deus, né? Que aí fica muito longe, mas a base das nossas religiões, principalmente cristã, é Cristo. Como é que pode ter nascido um Cristo na Irã, Iraque, Palestina, naquela área de loiros, olhos azuis? Pô, não tem lógica, né? até porque é deserto, né? Então, não tinha como, nunca isso, Pois né? se é uma terra seca, uma terra onde o sol é escaldante, qualquer branco vai ficar negro. Vai ficar. Ou ficar moreninho. Sim, mas isso aí é para você ver o quanto Nos imposiciona, nos imposiciona. nos colocam à mercê dessa. Mas você vê que os estudos vêm nos libertando. Ah, sim, até porque na medida que a gente, como você falou, as cotas é um bom sinal de negros e negras adentrando uma universidade, automaticamente esses negros e negras vão se aperfeiçoando ao ponto de chegar a um mestrado, doutorado e fazer um rediscutir da própria história sobre a nossa própria cultura. É o que está acontecendo. Hoje a gente pode citar um monte de autores negros que nos ajudam, nos auxiliam e muito com as suas pesquisas sobre os nossos antepassados. Até para que a gente ganhe mais. Eu tive a felicidade agora de estar 2 anos em Santa Catarina,
numa cidade de Cocal do Sul, e as pessoas não me aceitavam muito. Aí estamos falando agora, 2022 para 2023. Então não me aceitavam muito. Aí o que eu tinha que fazer? Olha só, a educação que aqui ela nos permite. Opa, como é que eu vou fazer para fazer essa mudança? Eu tenho o poder de mudar? Tenho. Como? Eu vou para o IBGE. Aí fui trabalhar no IBGE, fui voluntário no IBGE. Quando eu sou voluntário no IBGE, elas são obrigadas a me aceitar. Porque eu tinha que fazer o censo. Com você eu não vou fazer, eu era o único da cidade. Tá. Aí o que fez o prefeito? Reuniu todo mundo dentro de um ginásio, que é uma cidade pequena, e aí falou, ó, esse aqui é o nosso licenciador. E ele precisa fazer o censo da nossa cidade, senão a gente não vai ter isso, não vai ter aquilo, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o pessoal teve que começar a aceitar. Aí viu que realmente eu, como negro, não era o negro que eles estavam pensando. Eu nem sei qual era o estereótipo, tá? Entendeu? Pô, agora, quando eu falava assim, você é da onde? Aí eu, do Rio. Aí, mas o Rio. Mas o Rio é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito do Rio. Eu amo o Rio de Janeiro, estou aqui já há mais de 20 anos. Quebec Music, aí a gente, mais um podcast, né? É isso aí, Preto Pós. A gente está batendo um papo já há um tempinho. Quer dizer, não um tempinho, né? Que a gente conversaria muito mais tempo. Sim. Mas aí a gente vai chegando ao nosso final desse bate-papo de hoje. Espero poder contar contigo aqui em breve, de um ou outro. Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais essas questões dos projetos, né? Esses projetos dos quais você citou de parceria com o Kunta Kinte, para a gente ver de fato que a gente já pode apresentar alguns deles à nossa sociedade. Então, estamos aí finalizando. Dá suas contribuições aí finais para a gente encerrar esse Estou podcast. feliz, muito feliz de estar aqui com vocês e fazer parte dessa família, né, que é uma família que eu não conhecia, e passei a conhecer e amar também. Se você não amar o teu próximo, você não ama a si mesmo. E se você quer o bem para você, você quer o bem para o seu próximo. Então, a partir do momento que a Kunta Kinte ela se junta numa ação social, amando o seu próximo e abrindo a visão do campo educacional, do campo emocional, do campo, seja qual for, e nós nos unimos para que a coisa amplie mais, eu acredito que só tende a sermos vencedores. Eu sou grato a vocês, Jorge, por tudo, e a nossa equipe maravilhosa está nos apoiando. E que possamos ter um novo podcast já com uma apresentação dos nossos meninos, das nossas meninas, nos apresentando aqui. Então, nesse momento, a gente está aqui finalizando o nosso podcast, depois de um papo muito agradável com o nosso Claudemir Andrade Queiroz, mais conhecido como Quebec Music. Essa pessoa multifacetada, né, que vai desde a marinha até de pedagogia, faz de tudo. E lembrar vocês que estamos todos os sábados, a partir das 19 horas, o nosso podcast. Vocês vão ver mais um episódio nosso com pessoas interessantes da nossa sociedade, da nossa comunidade Queimados. Aqui é contribuir e dividir um pouquinho com vocês os nossos dia a dias. Então, Preto Pós aqui no Espaço Cultural Kunta Kinte. Até o próximo sábado. Um abraço a todos. Legal, black.